Olá, eu me chamo Cida Stier, sou especialista em transformar carreiras pela alta performance na comunicação. Há muitos anos eu participo de momentos de virada na vida de muitos clientes, pacientes e alunos. Outro dia eu estava jantando com uns amigos e eu recebi uma mensagem de um cliente contando que a apresentação que ele precisava fazer tinha sido um enorme sucesso. Esse é o tipo de coisa que me deixa muito empolgada. Só quem passa por isso sabe como é gostoso poder sentir o entusiasmo de quem conseguiu atingir um objetivo. Sem dúvida é muito bom fazer parte dos bastidores de quem precisa superar limites, enfrentar dificuldades, mas chega lá e dá o seu melhor. É por isso que hoje eu decidi convidar você a parar um pouquinho e começar a pensar naquilo que você quer conquistar em 2020. Ao longo do ano, eu recebi centenas de mensagens, comentários e a maior parte das dificuldades na comunicação está relacionada com coisas que a gente faz no dia a dia. São travas em que a gente deixa de dizer o que pensa ou diz do jeito errado, ou que não tem coragem de expor uma ideia ou se posicionar. E aí, lá se vão as oportunidades de avançar em todos os sentidos, de conseguir uma promoção, de maiores ganhos ou de ter mais reconhecimento naquilo que se faz. Nesse vídeo eu vou apresentar um plano de ação para você já entrar bem em 2020. Com esse plano você já começa plantando as melhores sementes e elas podem mudar completamente a sua carreira e muitos aspectos da sua vida pessoal e profissional. Você vai perceber que a sua comunicação será um grande diferencial no seu ano. E nessas alturas é mais do que justo que você pense: eu já experimentei tantas coisas para melhorar a comunicação e nada funcionou, será que agora vai? Sim, você pode pensar que você já fez tudo o que deveria ter feito, mas nada aconteceu. Mas eu te digo uma coisa, o que a gente precisa é ter uma direção, saber qual é o caminho para transformar e mudar os hábitos importantes para se chegar naquilo que se quer. Eu não sei se você tem algum medo específico, timidez ou falta de coragem para falar. Isso não é o mais importante agora. Antes de tudo, eu quero deixar aqui algo bem claro. O que eu vou falar é o que eu aplico há 34 anos com os meus clientes e que vem dando os resultados que me trouxeram até aqui para compartilhar com você. Isso vai muito além das regras de oratória ou de dicas de fazer uma apresentação em público. O que eu quero é que você tenha total controle sobre a sua comunicação e que ela impacte a sua vida de uma forma maravilhosa. Por isso, esse passo a passo começa de uma forma muito simples. Faça um levantamento minucioso daquilo que você considera que funcionou no ano de 2019. O que você acha que você conseguiu avançar em termos de comunicação? Uma das coisas que eu sempre procuro trabalhar nos nossos vídeos é falar sobre a importância do ouvir como o primeiro ponto a ser conquistado. E essa é uma meta que, por si só, ela já pode representar uma mudança de vida, porque da forma como nós vivemos hoje, com tantas coisas ao mesmo tempo chegando, tantas informações visuais e auditivas e com tantas coisas na cabeça, nós temos que conquistar a escuta diária. E especialmente das pessoas que nos são mais preciosas, que às vezes nós temos menos tempo e menos disponibilidade em ouvir com a voz do coração. E esse então pode ser o primeiro ponto para você começar a perceber que você pode sim sair um pouco do celular ou da Netflix, da Amazon, enfim, e prestar mais atenção em quem está do seu lado no momento em que você está relaxando. É nessa hora que nós vamos fazer as grandes transformações. E como essas horas são difíceis, porque as pessoas que são da nossa convivência, muitas vezes a gente acha que a gente já sabe tudo o que ela tem para falar ou que aquilo que ela tem para falar
não é tão importante assim. Você pode achar até esquisito, mas um dos exercícios mais recorrentes aqui nas minhas atividades é pedir para os meus clientes estabelecerem um dia de escuta, 24 horas, ou seja, um ponto de atenção focal em ouvir. Ouvir melhor os familiares, ouvir melhor os amigos e ouvir melhor as pessoas no trabalho. E é assustador, porque nós estabelecemos essa regra, ouça de uma forma diferente do que aquilo que é feito no dia a dia. Você começa a conhecer melhor as pessoas com as quais você convive. Nós temos que sair do automático, esse é o ponto. E é claro, nesse passo a passo, nós precisamos colocar junto com o ouvir, olhar nos olhos. Não deixe de colocar esse ponto de atenção. Sai daquilo que está te distraindo e busque o olhar da pessoa com a qual você fala e se conecte. Nós precisamos de conexão com o outro. E essa conexão é poder estabelecer empatia, porque somente por essa relação do olhar, do ouvir, é que nós podemos sentir o que o outro tem de fato a nos passar. E quais são as mensagens que muitas vezes estão indo muito além das próprias palavras ou do conteúdo que está em primeiro plano. Portanto, o ouvir e o ver são parte do mesmo exercício. Ouça mais, olhe enquanto você fala, olhe enquanto você escuta, e isso tudo já melhora muito. Coloque como meta em 2020 você se tornar perito nessas duas atividades. Existe uma tendência de se associar a comunicação com as dicas de falar em público ou até mesmo de oratória. Mas veja que interessante, as perguntas que chegaram ao longo do ano, elas tiveram um teor muito significativo, porque elas estão relacionadas à comunicação de uma forma muito mais ampla e muitas delas em algo simples, que é a entrega diária, ou seja, minha comunicação limita a minha entrega diária. O que significa isso? Uma grande dificuldade em saber se posicionar. Quando nós não nos posicionamos, alguém vem e se posiciona no nosso lugar. Isso é um mantra, eu falo sempre, vai lá, se posiciona. Se você não se posicionar, alguém vai fazer isso e talvez esse lugar não seja aquele que você gostaria de estar. E nessa relação da comunicação, isso se traduz com a necessidade de você esclarecer as coisas na hora certa, do jeito certo, mas sempre buscar a forma de falar aquilo que você quer, aquilo que você pensa. Então, por exemplo, se você está contratando um serviço, você acha que o outro vai fazer uma determinada coisa, porque você presume que seja óbvio que o outro queira fazer aquilo. Mas você não acorda, não tem algo que fique claro para os dois lados. E por alguma razão, você acha que o outro entendeu e o outro acha que você entendeu e as coisas não acontecem. E aí a confusão se estabelece, porque você fica esperando que o outro corresponda à sua expectativa e vice-versa. Como é que se resolve isso? Plano de ação de 2020. Sempre falar do jeito certo aquilo que você espera do outro. Se posicione, é muito difícil isso. Em algumas situações, as pessoas não estão muito abertas a acordos, mas nós precisamos deixar claro, porque assim nada fica para uma situação de estresse. Resolve, conversa, mas tem algo a ser considerado aí. Faça isso sempre de forma pensada. Quando você perceber que a outra pessoa não entendeu aquilo que você quer, ache primeiro dentro de você os argumentos necessários para que essa pessoa entenda, ela veja as coisas sob o seu ponto de vista. Mais ou menos assim. O que duas pessoas veem quando estão frente a frente são coisas bem diferentes. Se eu estou aqui e você está aqui, o que eu tenho no meu ângulo de visão é uma face. O que você tem é outra. Portanto, na comunicação, o que nós precisamos
é olhar sob o ponto de vista do outro. Antes de sair julgando por que aquela pessoa disse aquilo, fez aquilo, é entender por que aquela pessoa pensa sobre aquele aspecto, sobre aquele ponto de vista. O mundo está mudando e os valores que cada um carrega dentro de si tem o seu peso fundamental. Eu ouço com muita frequência as pessoas me dizendo: eu sou muito transparente, eu falo o que eu penso. Às vezes as pessoas não gostam disso. E eu sempre ouço essa ideia com bastante cautela, porque é lógico que a gente precisa de transparência nessa vida, porque a credibilidade, a autenticidade são elementos-chave para que nós possamos estar em sintonia com o outro e estabelecer uma relação de confiança. Mas ser transparente não pode jamais significar ser excessivamente emocional para passar uma informação que depois você vai se arrepender. O que significa isso? É aquela pessoa que, por se sentir transparente demais, ela fala o que pensa na hora errada e depois se arrepende tremendamente com isso porque coloca em risco um relacionamento, às vezes uma amizade de muitos anos ou até mesmo um emprego. Quantas pessoas não perdem um emprego porque falaram aquela palavrinha que teve um peso ruim e aí? Um cliente meu estava na última etapa de classificação de uma prova seletiva numa grande empresa e numa entrevista ele fez uma brincadeirinha que nada demais, não era nada que tinha um peso para ele, mas para a pessoa que estava avaliando era algo que a pessoa não esperava, portanto tirou ele do jogo. Depois de passar por tantas etapas em que milhares de pessoas ficaram para trás, numa entrevista com uma pessoa falou algo a mais, por ser transparente demais. Para você colocar aí na sua lista de metas em 2020 seja transparente, mas não deixe que a sua emoção fale mais alto do que aquilo que precisa ser falado num determinado momento. Agir com equilíbrio dá segurança para que os relacionamentos sejam de respeito e de confiança. Acredite nisso, tudo pode ser falado do jeito certo e na hora certa. Um bom treinamento para entrar bem em 2020 é assumir a responsabilidade de se tornar mais tolerante com as pessoas que são difíceis. Todo mundo convive com pessoas difíceis de alguma forma, seja no trabalho, seja na vida pessoal, na família ou com amigos, mas o fato de reagir sempre a essa dificuldade torna a situação ainda mais complicada. E é importante levar em consideração que as pessoas pensam de formas diferentes e essas formas podem ser sempre toleradas se elas forem muito diferentes da forma como você pensa. Ninguém precisa pensar igual, mas ninguém precisa também impor o seu ponto de vista para outra pessoa. Se você ouve algo que te incomoda muito, antes de reagir, se pergunte: vale a pena? Eu preciso reagir a isso? Porque às vezes a gente traz para perto um problema que poderia passar sem se tornar de fato um problema. E isso é grandioso. Isso vale às vezes para uma reunião, na hora que você está apresentando uma ideia e alguém vem contra-argumenta de um jeito que você diz: nossa, minha ideia era tão boa e como que isso aconteceu? Não precisa reagir sempre. Desligue o botão reagir. Haja sempre com assertividade e com a convicção de que é aquilo que você tem que fazer, mas não reaja de forma emocional. Nós sempre achamos que temos que ter a razão ou que se nós não tivermos, o mundo talvez não esteja andando na mesma direção. Isso é bobagem. A gente pode dar sim a possibilidade do outro ter o ponto de vista que seja diferente do nosso. Inclusive de ser uma pessoa totalmente diferente daquilo que nós gostaríamos que ela fosse. Esse é um grande desafio para 2020. Deixar que a pessoa seja o que ela quiser ser. É libertador. Quando nós deixamos a pessoa ser legal, ser chata, ser isso, ser aquilo, você já elimina muitos dos problemas de convivência e também de comunicação, porque aí a comunicação se torna
fonte de respeito e de tolerância, e não de sempre briga, de achar que o outro tem que ser aquilo que você quer. Isso é bobagem, não dá certo. Agora, nós temos que pensar que para entrar bem em 2020, nós também temos que nos comprometer com questões técnicas que nos ajudem a ir para frente. E eu quero te propor que a leitura faça parte da sua vida em 2020 de uma forma muito prazerosa. Não vale só ler portal de notícia ou postagens em redes sociais. Leia, se aprofunde, busque bons autores e dedique-se a ler todos os dias. Se você não tem o hábito da leitura, comece devagar, coloque lá 15 minutos por dia. 15 minutos por dia de um bom livro vai enriquecer muito a sua vida. E você vai ver que de forma muito positiva você vai aumentar o seu repertório, vai conseguir articular melhor as suas ideias. Uma dificuldade muito comum que eu recebo como dúvida e pergunta é relacionada à falta de clareza, a não conseguir estruturar bem o pensamento. Quando nós temos o hábito da leitura, nós pegamos carona com uma boa estrutura da nossa língua portuguesa e isso é maravilhoso. Se você domina outras línguas, por que não ler também em outros idiomas? Isso faz com que o nosso cérebro se exercite e a comunicação ganha muito com isso. Não deixa para depois. Tem gente que diz, mas eu não leio porque eu não tenho paciência. Se você não tem o hábito e quando você começa a ler, sente que sua cabeça já vai para outro lugar, persista, volte, releia aquilo que você já passou de forma desatenta, mas aos poucos você vai percebendo quanto que você vai se conectando e o quanto que a leitura passa a ser um hábito prazeroso e que transforma de fato a sua forma de se expressar. É muito bom a gente poder ter bagagem para poder compartilhar com as pessoas e trocar também experiências. Dentro do roteiro de melhorias na comunicação em 2020, você precisa lembrar também de que os passeios, todas as vivências, tudo que a gente tem acesso à cultura, a saber da nossa história, vai agregando muito valor à nossa própria vida. Dar uma volta numa região próxima e saber como que essa região foi colonizada, como que nós temos relação com a nossa cultura, com as nossas tradições. Às vezes a gente fica tão voltado a viajar longe, mas nós perdemos a oportunidade de trazer riquezas culturais para a nossa vida, para o nosso jeito de ser, porque nós nem sequer conhecemos a realidade a qual nós estamos inseridos. Portanto, para a sua comunicação em 2020, coloque aí passeios turísticos mais próximos para que você possa também saber mais sobre a sua história e sobre a vida que você faz parte. Mesmo que você seja de outro lugar, seja parte, sabendo das riquezas e das tradições. Isso enobrece a comunicação. São os pequenos hábitos que nós instituímos na nossa vida, no dia a dia e também nos finais de semana, que tornam a nossa vida mais prazerosa e com um sentido maior. Nós precisamos reaprender a conversar de uma forma gostosa, com um interesse pelo que o outro faz ou pelo que ele tem para contar. E se nós observarmos hoje as situações em que as pessoas estão almoçando no mesmo lugar, não é nada contra o celular, porque ele é muito parceiro, mas infelizmente ele está fazendo com que as pessoas percam o interesse por quem está presente. E, sem querer, nós deixamos de exercitar a capacidade de perguntar coisas, de ter interesse, de conhecer, de saber. E é incrível como as pessoas que sabem conversar estão sempre com a vida garantida, porque aonde vão fazer uma nova amizade, vão abrir uma porta com mais facilidade, porque conseguem acessar as pessoas com muito mais naturalidade. Se você é tímido, se você prefere ficar mais na sua, mas percebe que você precisa mudar isso, que já chegou a hora de mudar isso, comece devagar.
faça pequenas perguntas que não sejam coisas elaboradas, mas coisas simples, que você de fato se interesse por algo que o outro estiver fazendo. Isso se torna um hábito. E quando eu falo em saber conversar, me vem sempre em mente a minha querida mãe, que ela não é mais viva, mas ela tinha capacidade de conversar de uma maneira muito prazerosa, ou seja, ela sabia conversar e puxar conversa e integrar as pessoas numa boa conversa. E eu lembro de uma ocasião que eu estava dando carona para uns amigos e ela junto no carro, nós descendo a serra, e eu estava cansada, tinha tido uma semana de muito trabalho e, no entanto, as pessoas no carro começaram a conversar e minha mãe sabia de tudo o que eles estavam falando. E se interessava, não que ela soubesse de tudo, mas ela se conectava com facilidade porque ela perguntava, esclarecia uma coisinha e tal, e torna a conversa simplesmente maravilhosa. Saber conversar é uma arte. Não se desenvolve essa capacidade do nada, mas pelo desejo real de se conectar a outra pessoa e manter aceso o interesse por um determinado assunto. Ficar sem assunto significa estar desinteressado do que o outro faz. E aí nós ficamos numa bolha, e essa bolha às vezes ela nos reduz muito, porque na hora que a gente precisa ir além, a gente não tem o traquejo da comunicação. E é esse traquejo que a gente precisa desenvolver. Como ainda a meta para 2020, eu desejo muito que você coloque na sua lista de conquistas a sua capacidade de participar de eventos profissionais em que você nunca deixe de se posicionar e falar principalmente com hierarquias, que é uma grande dificuldade que se tem. Falando em dificuldades em conversar com o CEO, com o VP, com direção, eu recentemente tive um feedback de uma situação maravilhosa que uma cliente minha relatou e que me emocionou muito. Na verdade, ela é uma aluna minha online que ela me contou muito animada, que desde o início do curso eu falava para ela a importância dela ir lá e falar. Ela disse, não, Cida, faz 5 anos que eu estou na empresa, eu nunca tive coragem de falar numa reunião em que diretoria está presente. Falei, você vai mudar isso, vamos colocar isso como uma meta, a próxima reunião você vai se preparar e vai. Veja que interessante, ela tinha dificuldade porque ela achava que ela nunca estava à altura de falar com pessoas mais importantes do que ela. Uma grande bobagem. O que falta é preparo. Bom, aí ela reconheceu o hábito de falar demais e não organizar o assunto. Primeira dica, organize o que você vai falar. Se tem algo a falar, não vai falar de qualquer jeito, não vai decorar o que você vai falar, mas você vai se organizar para falar de forma clara, facilitando a compreensão. Pessoas muito ocupadas já entendem as coisas muito rapidamente. Se você começa a explicar muito uma determinada coisa, lógico que a atenção dessas pessoas vai embora rapidamente. A minha aluna se preparou, chegou lá bem convicta de que naquele dia ela ia cumprir, bater a meta que nós tínhamos estabelecido dela falar numa reunião com diretoria. E ela fez isso. E ela conseguiu, naquele momento, ficar surpresa com ela mesma. Porque ela me disse, Cida, eu comecei a falar e o diretor começou a me olhar, prestando atenção no que eu estava falando. Eu disse, mas é claro. Mas para ela, você veja que interessante, uma baita profissional. Para ela perceber que no momento que ela estava falando, o diretor estava atento, deu assim, baixou, caiu uma ficha, ela teve um insight de que ela era capaz de fazer isso. E o fato dela estar ali, vivenciando algo que ela queria falar e conseguindo fazer aquilo da forma mais maravilhosa possível, eu vou te dizer, transformou a vida dela. E é claro, o fato dela ter conseguido expor o pensamento dela fez com que imediatamente o diretor perguntasse o que você precisa. E ela conseguiu dizer o que ela precisava e ela conquistou algo muito maior que envolveu um benefício a muitas pessoas na área dela e em toda a empresa.
Não é maravilhoso isso? Sério, isso me emociona demais, porque quando eu penso que as grandes limitações que nós temos na vida têm muito a ver com a comunicação, eu não estou brincando. Eu vivencio isso diariamente. Quando nós entendemos que é aquilo que parece tão bobagem, que nós fazemos e não percebemos, que aquilo, não, deixa desse jeito mesmo, eu não preciso mudar, eu sou assim mesmo, eu sempre falei demais, ou não, deixa que o outro fala. Isso te empaca na vida, você deixa de fazer as coisas porque você não se conhece, você não conhece os teus limites, você não conhece aquilo que você é capaz de fazer quando você decide. Eu desejo que depois desse vídeo você faça um levantamento desse nosso bate-papo, colocando na sequência de ideias esse passo a passo que vai desde o ouvir mais, olhar nos olhos, falar na hora certa, ser transparente, mas do jeito certo, sempre agregando valor àquilo que você diz e agregando valor à vida do outro, sempre procurar se posicionar de maneira correta e íntegra para que as pessoas te respeitem e valorizem a tua presença, aprender a conversar com interesse mesmo pelo que o outro diz, colocar hábitos gostosos na vida, como leitura, como o conhecimento da região que você vive, ou seja, estar sempre muito ligado aos aspectos culturais e o mais importante de tudo, sempre saber que a comunicação é capaz de te levar para um próximo passo. Só depende de você reconhecer que passo é esse que você precisa dar. Ao acabar o vídeo aqui, eu tenho um pedido para você. Anote qual é a conquista que você quer ter nesse ano de 2020. Escreve lá com letras grandes, em caixa alta e veja de que forma que você pode conquistar isso pela comunicação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui e compartilhe com amigos ou com pessoas que você sabe que precisam também estabelecer metas audaciosas para a comunicação em 2020. E também ative o sininho, porque eu quero que você saiba quando nós teremos novos vídeos. Um grande ano para você, desejo muito, muito sucesso e que você esteja aqui sempre comigo no canal para que nós possamos discutir a comunicação e torná-la grandiosa em nossas vidas. Um grande beijo!